conta pra gente como praticar a teoria polivagal no dia a dia. Porque Então, como colocar... você faz Eu isso. faço. Mas é que nem na academia, né? Hum, Você vai, você faz exercício e aí você começa a sentir que né, o músculo tá ficando, né, você tá ficando mais forte, mas aí se você para, né? Então é uma hum. coisa que você tem que praticar para sempre, assim, não tem, né, assim, vou fazer isso e é uma coisa que, né, tem que fazer parte da sua vida. Sim, vamos deixar claro que nada é simples e fácil, Não, gente. não. É. Mas quando eu assim, descobri, eu fiquei com vontade de praticar. Então, a primeira coisa que eu fiz, né, e que eu convido as pessoas que estão assistindo a gente a fazer, é o que você sente quando você está no simpático. Né? Esse é o mais fácil de você saber o que você Uhum, sente. Né? hum. Então, o que você sente no corpo? Que tipo de emoção, né, de sentimento que você sente? Precisa, né? Aqui tem alguém falando, precisa de disciplina, mas precisa de curiosidade, né? Também, ter motivação, né? É ter vontade de fazer. Então, para mim, quando eu comecei a olhar o simpático, eu comecei a perceber quais que eram os meus gatilhos. Então, uns gatilhos de relacionamento. Então, a primeira coisa que eu senti era um calor. Tem gente que sente o coração bater. Uhum. Tem gente que sente suor. Eu senti um calor que vinha de baixo, assim. E aí eu moro no Eu Canadá. sinto as mãos e os pés gelados. É, É. então, tá vendo? Cada um tem uma coisa. Então, para mim, ficou muito claro que quando eu moro no Canadá, eu tô sempre de manga comprida. Eu falo que eu moro faz 12 anos que eu tô aqui, mas eu ainda sou brasileira. Porque, tipo, tá 18 graus, eu ainda ponho blusa. Aqui tá todo mundo sem manga, sabe? 18 graus. Mas eu tô sempre de blusa. Então, quando eu começo a tirar, a primeira coisa que eu faço é tirar uma camada. É porque eu tô entrando no simpático. E tem uma certa irritação, sabe? Uma certa irritação. Comportamento, o pensamento, comportamento que é consequência disso. Se você perceber, se você prestar atenção nos seus pensamentos, existem pensamentos de luta, existem pensamentos de fuga. Então, ele é isso, você é isso, ela é aquilo. Eu Pensamento tô de luta. lutando. Pensamento de ficar, Uhum. não aguento mais, preciso sair daqui. Pensamento Não de quero fuga. saber disso. Pensamento de Exatamente. fuga. Então, às vezes a gente pensa, a gente imagina o luta e fuga como uma coisa física, assim, mas Uhum. tem esse outro lado. Então, começar a perceber, E né, ó, essas coisas. é importante, né, que essa percepção do que a Dani está compartilhando vem do que está acontecendo no dia a dia dela, Uhum. entende? Ou alguma coisa que aconteceu no almoço, no trabalho, a hora que acordou, tá? O que está acontecendo no meu dia a dia, que de repente a minha sensação corporal mudou. De repente começaram a vir aparecer pensamentos que eu quero matar alguém, ou que eu quero, nossa, não toco esse celular de jeito nenhum. É essa consciência que a Dani está começando a É, convidar a gente para ter. exatamente isso. É uma brincadeira. E você começar a perceber, né? Não tem nada que você, nessa etapa, não é para fazer nada. É só perceber, nossa, olha como eu fiquei irritada com isso, olha como eu senti isso e aquilo, né? Quando você tá. Então, eu tenho um exemplo legal que aconteceu algumas vezes. Então, tinha umas manhãs aqui, a manhã é sempre conturbada, tem que fazer almoço, tem que sair para ir para a escola, minha filha tem 7 anos, mas nessa época, quando aconteceu isso, quando eu comecei a praticar, vai que ela tinha uns 5. Mas vinha ela e meu companheiro, eles vinham os dois, assim, perto de mim, um falando com aquela vozinha de criança, nhe, 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 o outro falando, oh, uma em português, outro em inglês, e aquilo fazia o meu sistema nervoso eu tinha vontade de dar um grito. E, e assim, no começo eu ficava assim, meu, que você... Calma, sai, né? Vai pra lá, por que vocês estão vindo tão perto? Mas eu comecei a perceber, depois que eu reparei comecei a estudar a teoria polivagal, que eles não estavam fazendo nada, os dois queriam só vir falar comigo. Mas Uhum. aquilo de eles virem perto, o som,
a diferença do som, a diferença da língua, aquilo É muito para mim. dava um tilt. Depois que eu comecei a observar e ter esse olhar do observador, eu falava assim, ó, só um minuto, dá licença. Aí eu ia sair, eu dava uma respirada. Mas o que eu sentia dentro de mim, vontade de dar um grito. Então, assim, essa coisa da gente perceber o que é pessoal da gente, o que é que ativa. E você começa a ter esse olhar para tudo, assim. Sim. Hoje, né, eu escutei uma cena assim, também de uma paciente. Ela sofreu uma batida de carro, né? E aí ela estava errada. A pessoa desceu do carro bem irritada. Ela acalmou a pessoa. A hora que a pessoa percebeu que estava segura, tudo bem, ninguém tinha se machucado, a pessoa se acalmou. Ela não se acalmou. Ela tinha que se segurar para não chorar. Ela desencadeou nela um gatilho. O que é o gatilho, gente? É assim, ó. Acontece algo aqui, né? Ó, uma batida de carro. Opa, tá todo mundo seguro, nada aconteceu, vamos acalmar. Se eu não acalmo, tem coisa aí. Tá? Se eu não consigo me acalmar, tem coisa aí. Porque aí desencadeia as tampinhas, né? Meu desamparo, eu sozinha. E aí eu saio desse simpático. Eu vou lá pro dorsal. Eu quero ficar quietinha, moadinha, quase em posição fetal na cama. Por 3 dias, né? Porque aí eu não quero sair nunca mais desse quarto. Né? Então, é dessas reações que nós estamos falando. E tudo passa pelo sistema nervoso autônomo. Né? E eu acho que essa vontade de ficar em posição fetal, né, nesse exemplo que você deu, é genuína. Mas se a gente tem essa consciência, né, de tipo, puxa, eu tô no dorsal, né, é o meu sistema nervoso que está me colocando aqui, né, eu posso colocar um pouco de movimento. Será que eu consigo colocar um pouco de movimento? Mas quando a gente não tem essa consciência, a gente se envolve, né, com a nossa história, né? Assim, e a gente fica, né? E aí fica por dias se deixar, né? Porque a partir do momento que eu tenho consciência e me conheço e sei que eu posso fazer algo por mim, eu começo a me movimentar. Vem um convite, vem uma sopinha quente, vem alguém preocupado, vem uma mensagem perguntando como eu tô, eu me forço a responder. Eu me forço a levantar e ir para a aula de dança. Né? Porque aí eu vou subindo nessa escada para o simpático. E a gente pensar, eu falei de pensamentos específicos de luta e de fuga, tem os pensamentos dorsal, e eles são seus, né, da sua história. Então, eu já vi gente que assim, eu nunca vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não posso contar com ninguém. Olha lá, eu já contando da minha história, eu não posso contar com ninguém. Essa é a minha... Quando eu sei, olha o meu dorsal. Meu dorsal é assim, quando eu entro fico cansada. Mas não é aquele cansaço, tipo, nossa, eu tive um dia, fiz um monte de coisa no meu dia e foi legal, e aí se sente aquele cansaço, né? Aquele cansaço que, tipo, você se arrasta. E aí eu fico com vontade de assistir Netflix, mas que não é assim, vou assistir um filme legal, assim, tipo, não consigo fazer mais nada. E aí eu entro nesse tipo de pensamento, eu já assim, tá bom, então eu já sei onde eu tô. E eu preciso colocar um pouco de movimento. Se eu quero sair. Senão, às vezes, eu curto a fossa também. Fico e me entrego. Até para saber que eu tenho recurso de sair. Mas eu posso ficar na fossa um tempo, eu posso ficar encolhidinho um tempo. Sim, né? sim. Tem uma pergunta aqui que é assim, ó. O assustar-se tem a ver com o assunto? Tem. É uma reação simpática. Eu até tenho uma... Posso ler do meu livro? Pode. Folheia ele, que ele é maravilhoso. Assustar. É um gostinho de quero mais. Eu tenho ideias. Então, ele começa, os personagens, eu ponho a localização, então as pessoas que perguntaram onde está o vago ventral e o simpático, eu coloco os personagens.
E é uma história, é uma menina, que na verdade é minha filha. Eu escrevi esse livro para minha filha, né? Eu me encantei e comecei a ver diferença na minha vida, na regulação do meu estresse com a teoria polivagal. E eu falei assim, nossa, como eu queria saber isso quando eu era pequena. Eu falei, como é que eu posso contar para ela? Porque o meu vocabulário é tão, né, acadêmico. E aí eu escrevi essa historinha para ela, que eu contratei uma ilustradora que ia ser só dela. Mas aí eu falei assim, não, eu acho que eu vou colocar ele no mundo e ver o que acontece. Então é uma menina que na verdade, é inspirada nela. Então ela vai narrando, né, a historinha, uma historinha simples. Então aqui ela fala assim... Dani, simples e profunda. Não, Simples na e verdade, um profunda. dia que eu puder falar, assim, muito... Tem muita coisa por trás dessa historinha simples. É tudo, sabe, os tamanhos dos personagens, a história é feita na hierarquia. Então, tudo tem uns detalhes que foram muito pensados. Então, ela conta assim na página 14. Outro dia, minha mãe derrubou um prato e ele quebrou. Eu tomei o maior susto. Pensei que era um monstro. Nesta hora, o vago ventral ficou quietinho. Já o simpático virou super-herói. Fez o meu coração bater mais forte e me fez respirar mais rápido. Mandou tanta energia para as minhas pernas que eu dei um pulo. Então, nessa pergunta do assustar-se, o simpático, ele está olhando, né? Está sempre preparado para qualquer perigo. Se tem um barulho, né? A primeira coisa que ele vai fazer é ativar para ver se você precisa estar pronta para lutar ou fugir. E aí, quando você olha, você percebe que é o prato que quebrou, né? E aí você tem a opção de voltar, como você falou, Cláudia, né? Do acidente de carro, da batida, a pessoa depois você vê o que acontece, tá tudo bem, você acalma. Então, e aqui mostra um pouco a hierarquia também, só para fechar, que ela toma o susto e pensa que é um monstro. Então, dessa ordem, né, que o simpático ativa e o que foi? É um pensamento de criança, né, de achar que é um monstro, né, medo do monstro, medo do escuro. Então, é essa a ideia. No livro, você dá um desenrolar, né, de um apego seguro, em que essa criança, ela recebe um cuidado desse papai e dessa mamãe para ela se acalmar e se corregular. E aí ela vai aprendendo sozinha, né? Chega uma hora que algo acontece e a mamãe e o papai não estão, olha eu dando spoiler do livro, a mamãe e o papai não estão, ela mesma fala, tá tudo bem. Nossa, peraí. Ó, a mamãe falou para eu prestar atenção na respiração, meu vago ventral tá respirando tranquilo, não tem nada quebrado, tá tudo certo, eu posso voltar a brincar. Isso. Né? Agora, e quando essa história não acontece dessa forma? Né? Então, porque quando o colega te pergunta se o assustar tem a ver com o assunto, eu imagino, eu estou deduzindo, tá? Que é um assustar enquanto adulto. Se eu, enquanto adulto, qualquer barulho, eu levo um susto muito maior do que a maioria das pessoas, o meu sistema nervoso autônomo está ativado. Significa que tem um registro, talvez de uma memória implícita, tá? Que eu sei, eu sinto, aí vem a neurocepção, não é consciente, de que eu estou em perigo. Que é a história da batida do carro. Né? Eu vi que estava tudo certo, mas eu não me acalmei. Porque tem uma história mais antiga. Aí a conexão cerebral leva. Essa pessoa está em processo terapêutico, então ela falou, nossa, é um gatilho, me lembrou de tal e tal cena da minha vida. Mas as pessoas que não têm essa consciência, que essa conversa nossa nós estamos convidando para começar a se perceber, né? E que é uma disciplina, como a colega falou, mas pode ser uma coisa de curiosidade, então fica uma disciplina curiosa e divertida que não precisa ser custosa, né? Não precisa ser pesado, né? Isso, não precisa ser pesado. E não toma né? tempo, né? Não toma, porque todo mundo fala que tá sem tempo, mas é uma coisa que de você ficar atento no seu dia a dia nas coisas que acontecem. E eu acho que
colocando o vocabulário do Stephen Porges, eu acho que nesse caso da pessoa que se assusta com facilidade, seria um sistema nervoso desregulado. Né? Porque a ideia de um sistema nervoso regulado é que você navega esses 3 estados durante o dia várias vezes, você sente um certo... Eu não gosto da palavra controle, mas que você consegue, você, né, se sente seguro que você vai lá embaixo, que você sobe, que você desce, que você sobe, que você desce. Né? Você não fica preso em um deles. É o controle de você saber a força do braço e a força da perna, né? Eu posso subir e descer essa escada. Isso, Né? isso. E o sistema nervoso desregulado é em função, né, em nós, seres humanos, é em função das nossas histórias de vida, tá? Então, por exemplo, quando se compara com um mamífero, tá? O mamífero leva um susto. Às vezes ele paralisa, ele dá uma desmaiada. Um cachorro, um gato, um rato, tá? Ele paralisa. A hora que ele vê que não tem perigo, ele abana o rabinho, chacoalha e volta. Nós, seres humanos, deveríamos fazer isso, mas nem sempre a gente volta. Por conta das nossas histórias.